Olá, tudo bem? Vamos para a nossa quarta dica. Na última aula nós falamos sobre a Antiguidade Oriental. Trabalhamos com a sua estrutura política, econômica, social. Hoje nós iremos falar da mesma Antiguidade Oriental, só que tratando especificamente das questões culturais e dos legados que cada povo deixaram para a nossa sociedade. Primeiro vamos começar pelo Egito. Grandiosa civilização localizada no norte da África, ali conhecida como um berço das civilizações, ou a primeira, a mais importante civilização do mundo antigo. Na verdade, o Egito tem como sua principal fonte econômica o modo de produção asiático, como disse anteriormente, e mais do que isso, depende das águas do rio Nilo, sendo então uma civilização potâmica. Por ser uma civilização potâmica, a estrutura cultural tem muito a ver com a divindade, mas também com a questão econômica do próprio rio. Desta forma, o Egito ficou conhecido pelo desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a matemática, a astronomia, ou aquilo que será a astronomia no futuro. Nós vamos ter o desenvolvimento da matemática, da medicina. Evidentemente que não da medicina como Hipócrates vai fazer na Grécia, mas uma medicina voltada para compreender os motivos que levaram à morte, através das necrópsias que eram feitas nos faraós e em todos os habitantes do mundo egípcio. Afinal de contas, o processo de mumificação era idêntico, porque afinal de contas acreditava-se que após a morte ressuscitaria-se aquele que estivesse mumificado e que tivesse condições de ir para o outro mundo. Nesta lógica se construíram gigantescas pirâmides de pedra, ficaram conhecidas como as pirâmides do Egito, que têm a função clássica de servir como morada para o faraó, para quando ele retornasse à vida, ele pudesse desfrutar de alguns confortos que lhe cabiam. Uma outra civilização bastante importante, que deixa importantes legados, é a Mesopotâmia, que está circunscrito no atual Iraque. Surgiu através dos rios Tigre e Eufrates. É também uma civilização potâmica. Contribuiu de diversas formas para a cultura ocidental, tendo, segundo especialistas, desenvolvido o primeiro sistema de escrita da história, a chamada escrita cuneiforme. Nessa lógica do primeiro sentido de escrita, também surge o primeiro código de leis, o Código de Hammurabi, que estava baseado naquilo que conhecemos como lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Na lógica ainda deste processo, nós vamos ter desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento, repetindo-se a matemática no modelo sexagesimal. Nós vamos ter o advento da construção de gigantescas zigurates, que tinham duas funções clássicas. A primeira, armazenagem de alimentos, a outra, observação das estrelas, no processo de astronomia. Na lógica ainda das zigurates, a mais famosa foi a Torre de Babel, que ficou definida na Bíblia como aquela que foi o divisor da multidiversidade de linguística do mundo. Depois nós temos os fenícios, que são conhecidos como os grandes navegadores da história. O grande legado fenício é o nosso atual alfabeto. Mais precisamente as nossas consoantes, já que as vogais foram inseridas posteriormente pelos gregos. Uma outra composição importante para ser observada dos fenícios são, como grandes navegadores, os primeiros a circularem a costa africana, ainda muito antes de Vasco da Gama, que vai fazer no século XVI. Nesta lógica do processo de desenvolvimento da sociedade fenícia, nós vamos ter a manutenção do mesmo modelo teocrático, mas com uma diferença. Como o solo não era tão fértil como as outras regiões, optou-se pelo comércio marítimo, que se tornou a principal fonte de renda desta civilização. O quarto povo são os persas, que estão circunscritos no atual Irã. Esta estrutura dos persas é muito ampla, porque se tornou um dos maiores impérios do mundo antigo, estabelecendo relações com diversos povos,
Influenciou principalmente na relação da astrologia, com a formação dos signos do zodíaco e toda aquela estruturação muito utilizada na contemporaneidade por aqueles que acreditam na influência dos astros em nossa existência. E além disso, nós temos a expansão da Pérsia por todos os grandes territórios próximos, chegando até a tentar invadir a Grécia nas famosas Guerras Médicas, o qual Dário I e o seu filho Xerxes I acabaram sendo derrotados pelos gregos. E finalmente os hebreus, que deixam como grande legado para a civilização contemporânea o judaísmo e o monoteísmo, que inspirou duas outras religiões monoteístas muito fortes no mundo, o cristianismo e o islamismo. Até a próxima, um abraço.